Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor. E já te convidar a orar, para que Deus fale aos nossos corações. Que a palavra de Deus, que é lâmpada, de fato ilumine os nossos caminhos. Que a exposição da palavra hoje vá de encontro à sua necessidade. E nós só teremos isso se o Santo Espírito de Deus agir através das minhas palavras. Então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus poderoso, que cura toda dor, que tira todo sofrimento, que é a nossa provisão, Pai. Obrigado, Senhor, por essa realidade. E nós temos acesso a essa realidade pela Tua palavra. Então, Deus, nessa noite, nesse momento tão especial, ó Deus, aquiete o nosso coração. Deus, que possamos estar focados na exposição da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga luz onde está escuro, que o Senhor ilumine os caminhos escuros, que o Senhor traga inspiração para a caminhada, que o Senhor enche os nossos corações de esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, na carta de Tiago, no capítulo 1, Tiago 1. Estou bonito aí na filmagem? Tô sempre, né? Tiago, capítulo 1, só os 4 primeiros versículos. Assim diz o texto, Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Essa semana, a grande notícia que eu compartilhei essa semana foi que em breve eu e Jéssica estaremos aqui batizando nosso filho ou filha. E aí eu já comecei a ler sobre educação de filhos, sobre essas coisas, né? Que eu já empolguei. A gente empolga, né? Porque a gente começa a pensar como está. Eu comecei a pensar e, sinceramente, comecei a pensar como está sendo a criação dos filhos hoje. Eu acompanho de perto a criação de filhos lá na escola, aqui na nossa igreja. E eu tenho percebido, não aqui, mas na escola, eu tenho percebido muitos pais que tendem a superproteger seus filhos. Superproteção. E às vezes eu fico refletindo e penso que essa superproteção dos filhos tem a ver com um pressuposto hedonista. O que é o hedonismo? O hedonismo é essa ideia do prazer. Eu vivo para ter prazer. Então, se eu imagino na minha cabeça, no meu coração, que a vida me serve para que eu tenha prazer, eu vou querer criar meus filhos para que eles tenham todo o prazer. E se eles não sofrerem, se eu proteger eles direitinho, eles não vão ter sofrimento, então eles terão todo o prazer. E aí pais super protetores vão criando seus filhos. Mas isso é um problema, porque nessa mesma semana, no começo da semana passada, eu li uma matéria que saiu no jornal Estadão, que diz a seguinte manchete: estudos contrariam pais superprotetores e sugerem parquinhos perigosos, entre aspas, para as crianças. Ó, precisamos nem reformar o nosso, então. Já estamos aqui no caminho. Brincadeira, meus irmãos. Olha o que o estudo diz. Crianças que se arriscam mais, na verdade, se machucam menos. Elas acabam desenvolvendo habilidades físicas e compreendendo os seus limites. Hoje se entende que cuidar bem é superproteger, mas, na verdade, os pais estão tirando a oportunidade dos filhos se desenvolverem. Superproteção impede que a criança desenvolva. E esse texto fala exatamente disso. Esse texto que nós lemos mostra essa verdade, que a dificuldade nos faz crescer.
A dificuldade nos faz crescer. Porque aqui quem está escrevendo essa carta é Tiago. Logo no primeiro versículo ele se apresenta. Tiago, ele se apresenta como servo de Jesus. E os estudiosos concordam que esse Tiago era irmão de Jesus. Que a princípio não cria em Jesus, era incrédulo. Mas depois ele se entrega ao Evangelho, tem um encontro genuíno com o Salvador. E aí ele, até o Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que Jesus ressurreto aparece para esse Tiago, e o Tiago, irmão de Jesus, se torna um grande expoente na igreja primitiva. Ele era uma grande liderança, apesar de não ser apóstolo, e ele escreve essa carta, que é uma das primeiras cartas a serem escritas. É bem claro isso quando a gente olha o termo que ele usa para se referir à igreja, às 12 tribos que se encontram na dispersão, no versículo 1. Porque aqui Tiago estava escrevendo e aí ele ainda não sabia como a igreja cresceria. Então, a princípio, ele está escrevendo só para quem é judeu. Até então, ele imaginava que a igreja ficaria contida ali nos limites do judaísmo. Então, ele escreve para as 12 tribos que estão dispersos pela perseguição. Que perseguição é essa? Perseguição que começa no capítulo 6 de Atos, que começa com Estevão, se desenvolve no capítulo 7, começa a morte de Estevão no capítulo 8. Então, os judeus começam a perseguir os cristãos, os seguidores de Jesus. Então, a igreja se dispersa, cada um para um lado. Então, Tiago está escrevendo para a gente que entende o que é provação, o que é dificuldade na vida. Ele está escrevendo para a gente que passa por grandes provações, porque eles eram perseguidos pelos judeus, eram mortos, eram torturados, perdiam seus bens, perdiam suas posses, perdiam suas famílias, e além disso, na fuga constante, sempre aquele medo de ser capturado por homens maus, como por exemplo Saulo o foi. Nessa fuga constante, eles estavam propícios a doenças, a necessidades materiais. Então era um povo que entendia de sofrimento. É para esse povo que Tiago está escrevendo. Gente que entende de sofrimento. E Tiago, para esse povo que sofre tanto, ele fala no versículo 2 sobre uma possibilidade de, em meio a tantas provações, ter alegria. Olha que coisa que parece ser mais contraditória do que isso. Como assim, no meio da provação, ter alegria? Isso parece ser muito contraditório. Vai me desculpar, Tiago, mas esse aí não dá não. Mas não é contraditório. Não é contraditório de forma alguma, porque é disso que eu quero falar hoje. Da alegria nas provações. Parece ser contraditório, parece que Tiago está sugerindo assim: que alegria, eu estou doente, ai que felicidade, um diagnóstico de uma doença na minha vida. Nossa, vamos festejar, eu fui demitido. Apesar de que tem gente que está esperando a demissão, né, de alguma forma. Que alegria, meus filhos não me obedecem, não estão seguindo os caminhos que eu ensinei para eles. Não, não é essa a ideia. Isso sim seria contraditório. O que Tiago está apresentando aqui é um processo. A provação, ela nos coloca num processo. E quando eu entendo que eu estou num processo, eu posso ter alegria. Entende a diferença? Eu estou num processo. Quando eu compreendo esse processo, eu consigo, mesmo em meio à provação, ter alegria. E esse processo nós vamos pensar nele aqui. A primeira parte desse processo, eu preciso reconhecer na provação, em primeiro lugar, que a provação vem de Deus. A provação vem de Deus. A palavra usada para provação aqui é a mesma palavra que aparece no versículo 13, da mesma carta de Tiago. Só que as palavras estão em contextos diferentes e têm significados diferentes. Porque uma coisa é a tentação, que foi traduzida aqui como tentação no versículo 13. Uma coisa é a tentação, outra coisa é a provação. Qual a diferença? Bem simples, para a gente prosseguir. A provação, ela vem de Deus. Ela serve para nos aproximar de Deus, para provar a nossa fé. A provação é para isso. Ela é santa, ela tem como objetivo nos aproximar de Deus. Essa é a provação.
Essa mesma palavra é usada como tentação. A grande diferença entre provação e tentação é a origem. A tentação tem a ver com o nosso coração pecaminoso ou com as estratégias do maligno. Que vem, enquanto a provação vem para nos aproximar de Deus, a tentação tem como objetivo nos afastar de Deus. Se a provação é santa, a tentação é pecaminosa. Se a provação quer provar a nossa fé para que a nossa fé seja vitoriosa, a tentação quer nos derrotar, quer que a gente saia derrotado. Mas o que Tiago está falando aqui são de provações, e provações vêm de Deus. As provações estão intimamente ligadas à fé, é um pacote. Nós recebemos a fé, e Deus nos dá a fé e as provações para fortalecer os músculos da nossa fé. A gente recebe fé, dom de Deus, mas ela é fortificada, fortalecida em meio à provação. E aqui é interessante que Tiago fala que são várias provações. E nós sabemos que existem várias provações. Tem provações que são mais dolorosas. Por exemplo, um pai que perde um filho. Tem provações que são mais longas. Por exemplo, uma doença crônica. Tem provações que são inesperadas. Por exemplo, um acidente. Tem provações que são simples também. As provações do dia a dia, talvez lá no seu trabalho, uma planilha que nunca fecha, uma reunião que nunca termina, um desgaste que sempre tem no relacionamento. Provações. É de todos os tipos. Várias provações, mas elas vêm com o propósito de nos aproximar de Deus. Então, é muito importante que a gente tenha esse primeiro entendimento do processo. Provação, ela vem de quem? De Deus. Provação vem de Deus. E cada um recebe conforme a caminhada que está trilhando. Então, meus irmãos, muito cuidado, aqui fica um alerta, muito cuidado na hora de aconselhar alguém, de conversar com alguém, porque tem gente que tem a mania de chegar e falar assim, você não sabe o que é sofrimento, não. Você não está vendo, você tem que parar de reclamar da sua vida, olha o que está acontecendo na vida do fulano. Sofrimento a gente não compara. A provação que para você pode ser muito simples, na vida do seu filho, que está vivendo aquela fase, é algo que é como se o mundo tivesse caído. Então preste atenção nisso. Só uma observação para a gente não se esquecer disso. Sofrimento a gente não compara. Talvez uma aprovação para você é fichinha. Nossa, nem sinto mais essa. Para quem está passando é um sofrimento profundo. Mas vem da parte de Deus. Então o primeiro entendimento desse processo da aprovação é esse. Que a aprovação vem de Deus. Não se esqueça disso. Provação vem da parte de Deus. E para que ela vem? Para entender, continuando nesse processo, ela vem de Deus para atestar a nossa fé. A provação vem para atestar a nossa fé. A provação vem de Deus. A provação vem para atestar a nossa fé. Veja comigo aqui o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé. É interessante que as palavras do versículo 2, que foi traduzido como provações, e a palavra do versículo 3, provação da fé, são palavras diferentes no original, no grego. As provações são essas dificuldades que Deus nos permite passar para provar a nossa fé. Essa ideia de provar, a palavra edóquimos, tem a ver com atestar a nossa fé. Então Deus permite que passemos por provações para atestar a nossa fé. E meus irmãos, nós precisamos entender, não é para que a gente prove para Deus que temos fé, mas Deus nos possibilita experimentarmos quão genuína é a nossa fé. Nós estamos provando para nós mesmos como é poderosa a fé que Deus nos dá. Para isso que serve a aprovação, para atestar a nossa fé. Atestar a fé de quem recebeu fé de Deus. Nós não estamos atestando para Deus. Foi Deus que nos deu a fé. Então Ele nos possibilita passar por provações para que na provação a gente reconheça essa fé que nos foi dada por Deus. Ela prova para nós mesmos.
E a provação vem para testar a nossa fé, para dar a chancela. A palavra docmos era usada, é muito interessante, ela era usada para, quando ia certificar que uma moeda era legítima, ela era provada no fogo. E é esse tipo de aprovação, para testificar que é legítima. Para isso que era usada a palavra. Então, a nossa fé é provada, para que a gente reconheça que Deus nos deu algo que é maravilhoso demais, que é a fé. E ela testa a nossa fé sempre que nós damos algum passo de fé também. Isso é interessante a gente pensar. Quer ver um exemplo? Os missionários. Quando o missionário se dispõe a viver integralmente em função do Evangelho, a fé é aprovada no final do mês, quando tem que pagar os boletos. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola das crianças. Um passo de fé foi dado, e a fé é aprovada no final do mês. Porque quantos missionários nós ouvimos histórias e mais histórias, de momentos assim, agora não dá. E pela fé continuaram, e a fé foi aprovada, e Deus honrou. Quando começamos um ministério novo na igreja, nós passamos por provações, para testar. Meus irmãos, nós passamos por muitas provações. Por exemplo, eu vou dizer de um ministério que eu estou muito envolvido, que é o CP. As nossas crianças vêm com muitas questões, muitos problemas, e a gente é provado sábado após sábado, mas Deus tem aprovado a fé da nossa equipe aqui, todo sábado. Porque foi dado um passo de fé, vamos cuidar dessas crianças, e a nossa fé é testada. Um passo de fé é ter um filho, e eu tenho vivido, eu vou falar muito disso os próximos meses, viu? É um passo de fé, e provações vêm na hora de criar os filhos. Não precisa ficar me falando agora, tá? Deixa tudo no seu tempo. Mas eu sei que vem muitas provações. Abrir uma empresa é um passo de fé. Quantas provações vêm quando tomamos esse tipo de decisão? O casamento é um passo de fé. E quantas provações vêm dentro do casamento? Então, toda vez que damos um passo de fé, as provações vêm no pacote para atestar essa fé que nos foi dada por Deus. E é interessante que é no meio da provação que nós temos que nos apegar à fé como o nosso maior valor, que foi o que eu preguei no último sermão que eu tive aqui. A fé como o nosso valor. Porque o pastor Ronaldo Lidório, ele escreve um livro chamado Liderança e Integridade. E nesse livro ele diz assim: nossas ações demonstram o nosso planejamento. A gente age conforme a gente planejou. As nossas reações diante daquilo que não foi planejado, diante das provações, as nossas reações demonstram os nossos valores. Se a fé é o nosso valor, na provação ela vai ser aprovada. Aprovada. A aprovação vem de Deus. Ela vem para atestar a nossa fé. E as provações vêm, por último, para produzir em nós 3 coisinhas, que estão no versículo 3 e 4. Produz perseverança, e depois lá embaixo diz, para que sejais perfeitos e íntegros. Então produz perseverança, e essa palavra que foi traduzida como perfeitos, a gente pode traduzir a melhor como maturidade e integridade. A aprovação vem para produzir em nós perseverança. Perseverança é essa capacidade de continuar. Continue. Está difícil, mas continue. Está difícil, sua fé está sendo provada, mas continue. A aprovação é para isso, para que você não desista, para que você continue. Porque como diz o apóstolo Paulo, a vida é uma carreira, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Maratona, tem hora que o atleta está mais rápido, tem hora que ele vai mais devagar, porque é subida. E talvez você esteja numa subida, numa provação, mas continue, porque a aprovação é para gerar em você e em mim perseverança. Perseverança. Continue. 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 Deus usa
essas provações para nos ajudar a continuar. Ele nos ajuda a continuar. E talvez você já tenha passado por alguma situação tão difícil na sua vida, que depois que você passou por ela, você fala assim, eu não sei como é que eu consegui passar por tudo isso. Sabe por que você passou? Porque Deus te ajudou a continuar. Deus colocou em você perseverança. Ou ainda, quando eu gosto de ver nas pessoas mais maduras, eu aprendo demais com as pessoas mais maduras. E permitam-me citar aqui a avó Iva. A avó Iva, sempre que eu vou fazer visita com ela, eu aprendo demais com ela. Porque, diante de várias provações que a gente encontra em visitas, muitas delas ela já passou. E ela compartilha o testemunho. Não, vai passar. Deus me ajudou a passar por essa. Você vai passar também. A provação produz em nós perseverança. Perseverança para gerar maturidade. Maturidade é essa ideia de colocar o fundamento da nossa fé na rocha que é Cristo, construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus, porque aí pode vir provação que for, essa maturidade vai ajudar a minha casa a não cair, porque ela vai estar firmada na rocha. Maturidade. E tudo isso vai gerar também integridade. Integridade é essa capacidade de passar pela provação inteiro. Passar inteiro da provação. E tem um exemplo muito interessante nas Escrituras. Jesus, quando ele está no Getsemane, ele convoca seus discípulos para orarem com ele, naquele momento de grande provação. Jesus fala, fiquem inteiros aqui comigo, vamos orar, para que vocês não caiam em tentação. E o que os discípulos fazem? Dormem. Vai dormir, um sono. Não passam inteiros na provação. Jesus passa inteiro. E quantas vezes nós, diante da provação, queremos dormir, quero esquecer, eu quero fugir. Eu quero fugir, eu não quero enfrentar de frente. Eu não quero passar integralmente por essa provação. Eu quero dar um jeito. Se a aprovação, para resolver a aprovação, eu preciso conversar com alguém, eu vou evitar. Se eu preciso mudar de postura, eu vou evitar, não queremos confrontar. Quantas pessoas a gente acompanha que tem passado por alguma provação de enfermidade e simplesmente fala assim, eu não vou examinar mais, eu não vou fazer mais exame, porque enquanto não olhar, está bem, estou bem, enquanto não examinar, eu estou bem. Mas Deus nos desafia a passar integralmente pela aprovação, com integridade. Então a aprovação vem de Deus, para testar a nossa fé, para gerar em nós perseverança, continue, maturidade, firmes na rocha, que é Jesus, e integridade, passa inteiro. Quando eu estava estudando esse texto, e essa semana, sexta-feira, eu fui lá no Projeto Amar, em Goiânia, que eu tenho feito trabalho de capelania voluntária lá, e eu conversei com as coordenadoras me pediram, Pedro, conversa com a criança aqui, ela tem 9 anos, e na semana passada ela perdeu a irmãzinha dela. A irmãzinha nasceu, perfeita, 3 dias depois ela faleceu. Então conversa com ela, porque a família dela é muito crente, a menina é crente, mas eu acho que é interessante, elas falaram, é interessante você conversar com ela, e eu fui conversar, achando que eu ia ensinar alguma coisa para aquela menina de 9 anos. E ela começou a falar da irmãzinha dela, ela falou assim, tio Pedro, no começo eu pensei, porque quando minha irmãzinha chegou em casa, eu fiquei com ciúme. E aí eu falei para minha mamãe, mamãe, eu estou com ciúme. E no começo eu pensei que Deus tinha levado minha irmãzinha porque eu estava com ciúme. Mas ela foi conversando, e ela foi falando, mas depois eu entendi que Deus permitiu eu ter uma irmã por 3 dias. Quantas pessoas queriam ter uma irmã e não tem? Eu tenho agora. E ela já mora no céu. E depois eu entendi, tio Pedro, porque eu vinha para o projeto e eu percebi que as pessoas aqui me amam, gostam de mim. Foi tão bom, porque as meninas da minha sala me mandaram mensagem no WhatsApp. Eu até estou em 2 grupos agora.
Veja se isso não é passar pela provação com perseverança e integridade. E o Senhor cuidou daquela pequena. E depois eu falando com as coordenadoras lá, falei assim, agora ela está até de cabeça erguida, porque agora ela sabe que as pessoas aqui no projeto a amam. Então a aprovação vem de Deus para atestar a nossa fé, para nos dar perseverança, maturidade, integridade. E aí sim, faz sentido se alegrar diante da aprovação. Quando eu entendo que é um processo. Deus me coloca na aprovação, mas é um processo nas mãos dEle. Ele está me ensinando, aí causa alegria no meu coração. Eu estou num processo, Deus está cuidando de mim. Causa alegria. Entender que esse processo é só uma parte de um plano muito maior do que eu. E eu estou inserido nesse plano, isso causa alegria. Eu estou num processo muito maior, num plano muito maior do que eu. O pastor Jonas Madureira, ele faz uma distinção muito interessante. Ele, certa vez, conversando com alguém que se dizia ateu, e dizia que não era feliz, e ele falou, eu sou feliz. E aí esse homem o questionou, ele falou assim, ó, a diferença é a seguinte, eu entendo que eu estou num processo, eu entendo que existe alguém que é muito maior do que eu, que está cuidando da minha vida, que está no nosso caso aqui, que está me provando, eu entendo tudo isso, eu entendo que eu tenho uma vida eterna garantida, então eu sou feliz. Eu sou uma pessoa feliz com momentos de tristeza e aflição e choro, porque isso faz parte da vida. Mas eu sou alguém feliz com momentos de tristeza. Quem não crê em Deus é uma pessoa triste, com momentos rápidos de alegria. Essa é a diferença, faz toda a diferença. Quem não entende que está num projeto muito maior do que essa vida, é triste. E alguns momentos da vida tem umas alegrias aqui ou acolá. Nós somos felizes, vez ou outra, nas provações, vamos ficar desanimados, cansados, achando que não aguentamos mais. Mas o Senhor te diz hoje, continue, sua fé vai ser atestada na aprovação. Atestada na aprovação. Para encerrar, eu quero que a gente leia juntos o versículo 12, do mesmo capítulo 1 de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é a maior verdade que traz alegria ao nosso coração. Nós receberemos a coroa da vida, ou como diz o pastor Augusto Nicodemos, nós receberemos a vida eterna como coroa. Essa é a premiação que nos está reservada. Aqui nessa vida, o processo da aprovação vem. E eu não sei a aprovação que você está vivendo agora. Mas o Tiago diz que são várias. Talvez você esteja vivendo apenas provações corriqueiras do dia a dia, mas são provações. Talvez você acabou de sair da maior provação da sua vida. E graças a Deus por isso. Mas talvez você esteja entrando hoje na maior provação da sua vida e você nem sabe disso. Talvez você já esteja no olho do furacão. E o Senhor Jesus nos diz hoje, olha para o olho do furacão, porque você vai passar integralmente e a sua fé vai ser atestada, porque essa fé não brotou no seu coração, fui eu que te dei de presente, de graça. Que o Senhor nos abençoe. Quero chamar o pastor Heber aqui para orar por quem tem passado por provações. E depois ele vai impetrar a bênção. Diante de uma palavra tão desafiadora, eu quero convidar aqueles que estão passando por momentos difíceis, momentos às vezes complicados, ou quer interceder por alguém. Então fique em pé, nós temos esse
costume, entendendo que é um princípio da palavra de interceder por irmãos e irmãs aflitos, angustiados, que carecem de um cuidado especial de Deus, e nós entendemos que como igreja é um privilégio para nós orar por você. Então, feche seus olhos, e também para nós que sabemos que Deus é aquele que sonda os corações, que conhece profundamente a sua alma, a sua dor, a sua aflição, a sua provação, porque Ele mesmo está produzindo isso na sua vida. Mas Ele não só conhece também, Ele tem todo o poder para derramar toda a graça, capacitando a você suportar ainda aquilo que precisa ser suportado, toda a graça para que possa trazer cura para as feridas que estão aí na alma, no corpo, para trazer graça para poder livrar, para poder trazer uma trégua, um refrigério para a sua alma, para a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque a Tua palavra é viva e poderosa para trazer aos nossos corações a esperança no Senhor Jesus. E nessa noite nós fomos desafiados a ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E nós, ó Deus, como somos tão fracos e falhos, muitas vezes ficamos tão tristes, olhando para a provação e não olhando para aquilo que o Senhor está fazendo por meio das provações. Abra os nossos olhos, ó Espírito Santo, e abra cada um para que entenda e que possa olhar para Jesus como o autor e consumador da fé, que é capaz de suportar toda e qualquer provação, porque a palavra nos ensina que o Senhor não nos dará provação e nem mesmo permitirá que a gente passe por tentações além daquelas que o Senhor mesmo nos deu força para suportar. Então derrama Teu Espírito na vida do Teu povo, Deus, trazendo toda a capacitação para suportar e suportar com alegria, porque está sendo aperfeiçoado, suportar com alegria, porque, ó Deus, está perseverando, suportar com alegria, ó Deus, porque o Senhor está lapidando o caráter, o coração, para ser mais parecido com Cristo, nosso Senhor e Salvador. E para nós não tem alegria maior do que sermos transformados de glória em glória, diante das provações, a imagem de Jesus Cristo. Então, guarda e abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama, ó Deus, o poder do Senhor e capacitando cada um, segundo cada uma das necessidades que estão passando. E assim, ó Deus, passem para a glória do Teu nome, sejam curadas para a glória do Teu nome, sejam fortalecidas para a glória do Teu nome, sejam fortalecidas e possam perseverar para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a bênção do eterno Pai, o Deus Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus, o nosso eterno Salvador, que morreu e deu a sua vida por nós, e que a bênção do Espírito Santo, o Consolador, assim a bênção do Pai, e a bênção do Filho e do Espírito, seja sobre cada um de nós e cada um do povo do Senhor aqui e por toda a terra. Amém. Amém.